Então, eu comecei a gravar só agora o vídeo, tá? Eu esqueci de botar o botão para gravar aqui, para colocar depois no YouTube, mas então vamos lá. Eu vou explicar novamente, só rapidinho que eu já falei. No Google Sala de Aula, alguns alunos estão tendo dificuldade de anexar os vídeos, mas estão conseguindo anexar as fotos do caderno das respostas, né? Então isso é porque o arquivo de vídeo é muito longo. Então eu vou colocar no grupo um link do Dropbox, que é uma pasta que a gente vai compartilhar, que vocês vão colocar o anexo lá, tá bom? Eu vou explicar melhor quando eu colocar o link, que eu vou ter que preparar essa pasta. Ela já está até pronta, é só limpar ela e compartilhar com vocês. E agora quanto às atividades de quem ainda não fez e a prova, tá? Então já vou falar para ficar gravado aqui no vídeo, para eu colocar lá. A prova de vocês seria semana passada, segundo o nosso calendário, mas eu passei para a semana de hoje, tá bom? Então, como é que vai ser a nossa prova e como é que vai ser as atividades que já se passaram, né? Até foram 4 atividades. Vai ser da seguinte forma. Eu vou postar quando A nossa prova vai ser. eu vou A nossa explicar, prova vai ser. vou explicar agora, Tainá. Só um momento. Então, a nossa prova vai ser da seguinte forma. Eu vou passar para vocês no grupo, tá bom? Até hoje ao meio-dia, as questões que vocês deverão responder. O conteúdo da prova será até a página, até o conteúdo que a gente trabalhou, que eu acredito que seja até a página 56 do livro, tudo bem? Até as misturas, né, das substâncias. E aí, como é que vocês vão responder essa prova? Vocês vão vocês vão ter uma semana, certo? Ou seja, até a próxima quinta-feira da semana que vem, para postar as respostas. Deixa eu aceitar a Mirella aqui. Para me enviar as respostas, tá? E como é que vai ser essas perguntas que eu vou escrever? Vão ser perguntas discursivas. As respostas vão ser discursivas, ou seja, abertas. Ou seja, vocês vão ter que escrever com uma caneta, de preferência caneta, tá? No caderno de vocês, contendo em cima o cabeçalho, né? Falando que é o nome da disciplina, ciências, o professor Daniel, e principalmente o nome do aluno e a data. E aí vocês vão escrever isso com a letra de vocês e vão me responder, tá bom? E como, né, eu tô dando uma semana para vocês, certo? E mesmo que eu não desse uma semana, eu espero que vocês, como alunos, respondam a essas questões, tá bom? E vocês não passem para colegas de vocês. E como é uma questão aberta, dá para saber quando foi copiado um do outro, tá? Já falando. Então é uma prova individual, tá? Se eu ver que tiver provas assim, que são cópias, certo? Eu vou dar 0 para as duas pessoas, tá? Que um copiou do outro, tá? Como eu não vou saber quem copiou de quem, os dois tiram 0, certo? Então basta vocês lerem lá a pergunta e responderem com a palavra de vocês, tá? O conteúdo vai ser até a página 56 do livro. Vocês então vão tirar a foto do caderno e vocês vão me enviar, só um momento, vocês vão me enviar lá no Google Sala de Aula, tá? Não enviem para o WhatsApp de forma alguma, tudo bem? É individual. E para a prova é isso. Quanto às atividades pregressas, ou seja, as atividades que eu já postei para vocês realizarem, as 4 atividades, vocês poderão ainda me enviar, tá? Lá no Google Sala de Aula, a fotografia das respostas e os vídeos, vocês vão me enviar no Dropbox até semana que vem também, tá bom? Até
É quinta-feira da semana que vem, no máximo, até as 8 horas da manhã da quinta-feira. Até as 10 horas da manhã da quinta-feira que vem. É isso. Podem perguntar. Tainá, eu acho que perguntou? Professor, Ah, a atividade é para copiar no caderno? Vanessa, as atividades, vocês não precisam escrever todo o cabeçalho. Vocês têm que falar. Vamos dizer que atividade 1. Vocês podem escrever só assim. Atividade 1. Põe a data e o nome. E aí vocês colocam questão número 1, letra A. Aí vocês podem botar só a resposta de vocês. Não precisa copiar tudo o que eu escrevi na minha atividade. Não, tudo bem? Se escrever fica melhor, fica mais organizado. vou mandar agora de tarde, viu? Quem mais, gente? Andressa? Nessa semana. Andressa Vieira? Ô, professor, Diga. eu queria que o senhor me explicasse de novo porque estava cortando. Tá, só aproveitando a pergunta para lembrar que esse vídeo eu coloco no YouTube depois, tá? E ponho o link lá no WhatsApp. Mas Certo. bem rapidamente é o seguinte, eu vou até hoje ao meio-dia colocar no grupo do WhatsApp um documento que vai ser a prova. E aí vocês vão ter que responder as questões dessa prova no caderno de vocês e enviar para mim lá no Google Sala de Aula até a quinta que vem. E aqueles que ainda não enviaram as atividades que já passaram, as 4 atividades, vocês também ainda podem me mandar pelo Google Sala de Aula até semana que vem. Lembrando que os vídeos não dá para mandar para o Google Sala de Aula porque é muito grande, então vocês vão enviar para mim num link de uma pasta do Dropbox que eu vou colocar também lá no WhatsApp. Ficou claro? Professor, eu com uma dúvida. Ô, professor, a prova é pra gente copiar no caderno. Isso, é para vocês responderem as minhas perguntas no caderno, tirarem uma fotografia e me enviar. Tá? No caderno vocês colocam principalmente a disciplina, o nome do professor. Eu vou colocar no meu documento, vai mostrar lá, né? Mas põe a disciplina, o nome do professor, o nome do aluno, a data, a turma, sendo do sexto ano A, do sexto ano B. E então vocês põem lá, questão número 1, aí põe a resposta de vocês. Depois que responder tudo, me envia, certo, no Google Sala de Aula. Ô, professor, eu tô com uma dúvida. Só um momento, peraí. Pode deixar. Peraí. Tainá, vai. As respostas que a gente fazer, as respostas que a gente escrever lá, se a gente não perde as questões, a gente pode deixar em branco? As que vocês não entenderem, vocês podem deixar em branco. Das atividades que passaram, você tá dizendo? Eu tô falando da prova. Sim, a questão que vocês não souberem, vocês podem deixar em branco, sim, né? Aí, naturalmente, para aquela questão você não vai ganhar nota, né? Vai tirar 0 na questão. Mas você vai saber tudo, Tainá. Você tá estudando, não tá? Você vai acertar tudinho. Vamos lá, hein? Tailane, Ô, professor. tem aqui, ó. Profe- Rosana, fala. Ô, professor, eu não fiz o meu vídeo da transformação, porque meu celular estava sem fazer o vídeo. Aí eu comprei um na sexta-feira. O senhor me dá só hoje para fazer o vídeo? Sim, Rosana, como eu expliquei, vocês podem mandar até semana que vem, tá? Junto com a prova, as atividades que passaram. Todas que faltaram. E eu não sou Rosana, não, eu sou Gisele. Ah, e a Gisele, é porque fica mudando a letrinha aqui pra mim. Gisele, então tá bom, entendeu? Toda atividade que quem não fez alguma atividade, faça ela, tá? Tá bom. Professor, o meu nome é da semana passada na aula de hoje, hoje de tarde. É a Andressa que tá falando? Não. Repete, Andressa, eu não entendi. O que você falou? Eu vou mandar meu experimento da aula passada hoje à tarde. Hoje à tarde, pronto, envie então, tá? Ótimo, muito bom. O que você achou da atividade? Foi legal? Eu achei legal. Achou, né? Ah, então tá ótimo. Estudar essa transformação assim. Tá bom. Quem mais, gente? Ô, professor, Diga.
Como é que é seu nome Eu só mesmo não que tá aqui? respondi aquelas questões da caixinha de creme de leite e do leite de coco. Pronto, essa aí não tem como vocês responderem. Tá? Respondi Ninguém a. precisa responder porque eu não acabei não gravando o vídeo que eu iria fazer sobre aquela questão. Né? Aí foi uma falha minha, mas aí então. Eu também não respondi, não. Isso, deixa em branco, não precisa responder aquela, tá bom? Eu só respondi a da caixinha de leite, a letra A. Pronto, Eu sabia. não precisa responder, não vai perder ponto nenhum, tá bom? Por aquela questão. É que eu tive uma ideia aqui, enquanto eu estava preparando a aula, para fazer um experimento para ilustrar melhor aquela questão do volume, né? Quem sabe eu não consigo gravar até para enviar amanhã para vocês, aí ajuda até no estudo, né? Que é conteúdo da prova, né? Volume. Tudo bem? E só lembrando também, aproveitando, né, que amanhã, né, como sempre, eu estarei fazendo atendimento das 8 até as 11 horas no WhatsApp. Então, vocês, né, pegando essa prova hoje ao meio-dia, vocês leiam lá as questões, né, e vocês podem fazer perguntas para mim, né, que eu posso tentar responder na sexta-feira sobre a prova. Agora, bom, é isso. Tudo bem? Eu só queria dizer o seguinte, que amanhã no grupo Quantas questões vão ser, professor? vão ser, eu acho que 5 questões, tá bom? Quem mais? Tudo certo? Então, pessoal, então hoje não terá conteúdo, tá? Porque hoje é o dia da prova, então até agora, até o meio-dia, eu espero colocar a prova para vocês. E eu espero que vocês aproveitem esse tempo para lerem o livro e estudarem, tudo bem? E se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem perguntar. Mas podem perguntar agora. Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo em si? O que é volume? O que é matéria? Transformação da matéria? Transformações físicas, químicas? Como é que faz uma separação de mistura, etc. Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo? Não? Professor, eu tenho uma dúvida. Pergunte. Eu não entendi muito sobre desinidade e sobre aquele negócio, aquele conteúdo que a gente aprendeu sobre a desinidade, a massa, o peso. Pronto. Eu não entendi muito bem desse assunto. Pronto. Então vamos aproveitar agora para falar, né? Primeira coisa é o seguinte, quando a gente fala unidade de medida, é uma forma que nós, seres humanos, é um padrão que a gente tem para tirar alguma medida de alguma coisa que existe no mundo natural, certo? Então, por exemplo, qualquer coisa no mundo, né, que é feito de matéria, vai ter aquelas duas coisas, vai ter massa e vai ocupar um lugar no espaço, certo? O que é a unidade? Aí, cada objeto vai ter a sua massa, né? Isso aqui tem uma massa, a caixinha do celular, o celular tem outra massa, a carteira tem outra massa. Aí vamos dizer que eu quero comparar. Eu estou pegando na minha mão, estou vendo que um tem mais massa que o outro. Aí, como é que eu vou saber, como é que eu vou padronizar isso para todo mundo no mundo falar a mesma língua? Falar, vamos desenvolver uma unidade de medida, né, que todo mundo vai usar para a gente conseguir ver qual que é a massa de cada um deles. Então, uma unidade de medida que é usada para medir massa é o que? É o grama, né? Então, se tiver 1000 gramas, vai corresponder, né, a uma determinada massa. Então, a unidade de medida para massa, né, é o grama, né, e o quilograma. Só que eu posso estar vendo que outra propriedade dos materiais, né? Massa é uma propriedade. Outra propriedade seria o que? O volume. Eu não falei que todo material, todo objeto tem massa e volume, ocupa um lugar no espaço? O que é o volume? É o lugar que essa carteira ocupa aqui na minha sala.
certo? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu só dar um exemplo aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Qual desses dois tem o maior volume? A tampa de caneta ou a caixinha? A caixinha. A caixinha. Eu acho a caixinha. A caixinha tem um volume muito maior, né? E quem será que tem maior massa das duas aqui? A caixinha? A caixinha. A caixinha, isso. Também. Para ter certeza, né, nós poderíamos utilizar uma unidade de medida que seria o quilograma, né? Botar numa balança e ver quantos gramas tem cada um deles, né? E o volume é uma medida que medida de quanto de espaço que ele ocupa, né? Então, o volume que a gente usa, a gente pode falar em litros, né? Ou em utilizar o metro como unidade de medida, um metro, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, uma folha de papel, né? Eu já vou falar até uma coisa que eu não falei na aula passada, né? Mas vamos pegar, deixa eu pegar outra coisa aqui, só um pouquinho. Vamos pegar essa caixa aqui grande que eu tenho aqui, ó. Uma caixa, né? Qualquer objeto que a gente for ver assim grande que a gente consegue pegar, ele vai ter 3 dimensões que a gente pode usar na unidade de medida do metro. Quais são as 3 dimensões de um objeto? Alguém poderia arriscar? Sem medo de errar, não tem problema. Só erra para duas. Quem dá mais? Um objeto, ele vai ter... né, não. Dimensões, quando a gente fala dimensões, a gente está querendo dizer sobre o volume, sobre o lugar que ele ocupa no espaço. Tá? Então, para eu saber qual é a área que ele ocupa no espaço, eu vou ver um objeto, ele vai ter 3 dimensões. Né, que vai ser o seguinte, número 1, deixa eu ir para trás, o comprimento, a altura e a largura, né? 3 dimensões, comprimento, largura e altura e largura, 3 dimensões, certo? Se eu pegar uma folha de papel, né, eu posso até considerar, como ela é bem fininha, né, ela tem altura, a folha de papel, será não? A folha de papel eu vejo que ela tem o comprimento dela. Comprimento geralmente a gente fala a maior dimensão que um objeto tem, né? Ó, comprimento, largura, 2 dimensões, e a altura seria a espessura desse papel, né? Esse papel tem altura, não? O que vocês acham? Acho que não. Não. Professor, desculpa aí. Não. Eu acho que não. Saiu aqui sem querer. Tá. Olha, gente, será que não? E se eu pegasse uma lupa, um microscópio e olhasse aqui, será que não vai ter uma altura aqui? Pior que tem, gente. Tem uma alturazinha, só que é uma altura bem pequena para o nosso dia a dia, para o nosso olho, né? Então a gente pode considerar só a gente pode considerar que o papel tem só 2 dimensões, tá? Embora ele tenha uma espessura. Então quando a gente usa só 2 dimensões, a gente pode falar, né, vamos pegar metro. Qual é a unidade de medida para o volume? A gente usa um metro, tá? Então a gente pode pegar quantos metros tem isso aqui e quantos metros tem isso daqui. Quantos metros vocês acham que tem isso daqui? O comprimento dessa folha?
Quantos metros tem essa folha de comprimento, gente? Vou pegar uma régua aqui. Quem pode dizer? Eu acho que tem alguns centímetros. Ah, muito bem. Não chega a ter 1 metro, né? Não chega a ter 1 metro. Tem alguns centímetros, né? Então, quantos centímetros? Vamos botar a régua aqui. Ó. Tem aproximadamente 29 centímetros e meio. Tá? Um pouco menos que 30 centímetros. Quantos centímetros? Agora, 1 metro tem quantos centímetros? Centímetros tem 1 metro. Quantos centímetros tem nessa régua aqui, será? Geralmente nessas réguas. Ela tem, ó, vamos ver se dá para enxergar. 30. 30. Então, pronto. Quanto você mede, Eliane? Qual a sua altura? Você sabe? Não, né? Não. Ela tem 1,60 por aí. 1,60, né? Então, se eu fosse pegar, dá quantas réguas para colocar o seu tamanho? Né? A gente tem que fazer uma conta, né? Mas então, sem responder 1,60. Então, 1 metro, gente, vai ter quantos centímetros? Não é 60, não. 1 metro dá mais ou menos aqui no meu umbigo, certo? Ó, se eu colocar aqui, ó, vocês não vão ver, eu não vou mostrar muito em detalhes, mas tá aqui, ó, 1, 2, 3, deu 3 réguas e faltou um pouquinho. São 1 metro tem quantos centímetros, gente? 100 centímetros. Isso, Ana. Né? Vocês não costuram? Quem costura tem aquele metro que o pessoal usa muito. A gente chama de metro, que é 1 metro, vocês vão ver lá, vai ter 100 centímetros, tá? Muito bem. Então, quando a gente está falando de unidade de medida, assim, volume, a gente coloca aqui, ó. Então, a gente pode falar de tem 30 centímetros vezes 22 centímetros, mais ou menos. Se eu multiplicar um por outro, vai dar uma medida de 20 vezes 3, 2 vezes 3, 600 centímetros quadrados. Por que é quadrado? Aqui é elevado a 2, tá? Na matemática depois vocês vão ver. Isso aí não é importante, estou falando a mais. Isso aí eu não falei que vai cair na prova, tá bom? Mas é tudo isso para dizer que o volume, quando vocês forem ver uma caixa d'água, certo? Vocês vão ver o volume delas em litros, certo? Uma caixa de 1000 litros, ela é uma caixa de 1 metro cúbico de água. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer, imagina se eu fizesse um cubo de gelo bem grande. Todo mundo sabe o que é um cubo? Um cubo é igual um dado, né? Deixa eu desenhar um cubo aqui para vocês. Bem rapidinho aqui, bem mais ou menos. Aqui está um dado. Tá vendo um cubinho aqui, né? Um cubo. Imagina um cubo de gelo, mas de um cubo bem grande. Se eu fosse medir aqui, ó, o tamanho dele, ia dar 1 metro de lado, tá? E aí eu coloco isso na caixa d'água. Se eu esperar derreter, ela vai encher uma caixa d'água inteira de 1000 litros. Porque 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. Certo? Então por que eu estou falando isso? Estou só dando um exemplo, gente, para vocês verem que, se vocês entenderem, isso é bom até na prática, no dia a dia de vocês. Né? Quem for trabalhar com construção civil de obras aí, vai ser engenheiro, ou pedreiro, ou mestre de obras, né? Por exemplo, usa costureiro, né? Você vai construir carro, vai ter que usar muito essas unidades de medida, tá bom? Uma longa resposta para Tainá. Quem tem outra pergunta? Não?
Fecha o microfone. Tem um passarinho cantando bonito aí. Tudo bem? E é o senhor, professor? Ah, Dando bom dia o senhor, o passarinho. pronto. Dá bom dia pra ele também. Dá bom dia pra ele. Bom dia, passarinho. Então tá, gente. Mais alguma dúvida sobre o conteúdo ou sobre como vai ser a prova? Não. Eu não. Tudo certo. Sim, então eu também não. Postar a prova até o dia. Eu vou colocar a prova agora, daqui a pouco, e vocês têm até semana que vem, tá? No horário de aula. 2/8. Isso. Deixa eu olhar no calendário aqui, ó. Abril, maio, até dia 6 de maio, tá bom? Viu? Pronto. Obrigado. Pessoal, então eu vou encerrando agora por aqui, tá? Então tenham todos aí e todas uma ótima semana. Acabou. Tá bom? Vou encerrar.